Olá, estamos no ar? Estamos no ar? Estamos com áudio? Está tudo ok? Olá pessoal, olá meus amigos do Master Juris. Hoje, meu nome é Mauro Lopes, hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre execução fiscal e o novo Código de Processo Civil, né? Esse Código de Processo Civil que está promovendo profundas alterações no sistema processual brasileiro, evidentemente no sistema geral processual e no sistema específico, no microsistema do mandado de segurança, da execução fiscal, dos juizados especiais, enfim. É sempre bom a gente conseguir estudar o código novo e compreender como é que ele se aplica em relação a esses diplomas específicos. Então, meu objetivo é trazer para vocês aqui uma pincelada, é claro, porque a gente está, evidentemente, numa aula de 1 hora, uma aula curta, tá? Então, é importante que vocês absorvam os aspectos que eu estou trazendo, mas compreendam que se trata de uma pincelada. Tá? Eu estou prestes a iniciar a gravação aqui no Master Juris do novo curso de execução fiscal, tá? A execução fiscal já integralmente à luz do novo Código de Processo Civil. Esse curso vou começar a gravar em breve e o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma preliminar. Tá? Então, espero que vocês consigam sair dessa aula aqui com uma vontade de aprender mais a matéria. Não vão ter a noção completa, tá certo? Da aplicação de tudo que o novo Código de Processo Civil traz em termos de inovação ao processo de execução fiscal, mas com certeza vão sair com um desejo, com vontade de crescer no direito de aprender mais. Antes de começar, quero dizer que a Yasmin está no chat. Tá? Eu quero que você mande a sua dúvida, a Yasmin vai reproduzi-la aqui. Evidentemente que se forem muitas, ela vai ter que fazer alguma seleção, mas você insiste, que ela vai acabar cedendo e vai trazer a sua dúvida. Tá? A gente, evidentemente, dúvidas sobre a matéria que a gente está tratando e se a gente tiver tempo, enfim, a gente pode até avançar sobre outras matérias. Eu já gravei uma aula ao vivo também, quer dizer, eu já ministrei uma aula ao vivo que foi gravada sobre mandado de segurança e o novo Código de Processo Civil. Essa aula está disponível no nosso canal do YouTube, está disponível no blog, você vai lá no nosso site, clica ali em cima, masterjuris.com.br, clica lá em cima, blog, você vai encontrar também essa minha aula sobre mandado de segurança e o novo CPC. É um outro curso, aquilo também foi uma pincelada e é um outro curso que eu vou gravar aqui também para os nossos assinantes. A propósito, não sei se você que está assistindo já é assinante. Se não é, não perca a oportunidade de assinar. Você clica aí em masterjuris.com.br/planos, escolhe o seu plano mensal ou anual, recomendo o anual, porque é mais barato proporcionalmente, e você se compromete com um estudo de longo prazo, que é um estudo para concurso jurídico, um estudo para concurso jurídico não é um estudo de curto prazo. Você vai ter acesso, você vai ganhar acesso como assinante a mais de 110 cursos, mais de 1.850 aulas, você vai ter material de apoio às aulas, você vai ter caderno de exercício, você vai ter jurisprudência temática, plano de estudo para o concurso que você quer, enfim, jurisprudência temática, já falei, né? Simulados, com gabarito comentado, enfim, você tem um mundo de informação, um mundo de conteúdo para se preparar adequadamente para o concurso jurídico da sua preferência, tá? Então não perde essa oportunidade, dá uma conferida para você verificar como o Master Juris pode te ajudar nessa caminhada. Ainda antes de começar, existe um material de apoio a essa aula, esse material de apoio está disponível. Aí na página, eu não sei se você está assistindo pelo Facebook ou pelo site. Se você estiver assistindo pelo Facebook, aliás, e quiser assistir com uma qualidade melhor de áudio e de imagem, vai lá para o site masterjuris.com.br/ao vivo. Se você já está no site assistindo direto aí, ao vivo, você pode baixar esse material de apoio desde que esteja registrado no site. O registro no site é gratuito, tá? Você se registra no site, clica aí baixar o material de apoio e você vai acompanhar a minha aula com o material que eu preparei para ela. Se você quiser acompanhar primeiro e depois baixar o material, não tem problema. Eu vou colocando os slides na tela e você vai acompanhando. O ideal é que você, em algum momento, faça o registro no site e baixe. Se você já está registrado no site e não está vendo o botão para baixar, está aparecendo o botão registro, é porque você não está logado. Você tem que se logar, faz o login e você vai conseguir esse acesso.
Ok? Muito bem. Vamos começar então. E o que eu pensei? Bom, o que eu vou poder conversar com eles em 50 minutos sobre a execução fiscal e o novo CPC? Como é que a gente vai conseguir administrar tanta matéria em tão pouco tempo? Eu poderia pincelar, em geral, coisas sobre a nova lei, o novo CPC e a execução fiscal, como eu fiz no caso do mandado de segurança. Fiz um panorama geral, pincelei algumas normas que se aplicam. Dessa vez eu quis fazer uma coisa diferente. Dessa vez eu quis focar, quis centrar o nosso estudo aqui num determinado tópico da matéria. Esse tópico é a competência. Bota na tela aí o nosso primeiro slide, Cleber, por favor. Olha aí, ó. Nós vamos tratar de competência sob a luz do novo Código de Processo Civil. Por que eu escolhi competência? Vem para mim aqui. Eu escolhi competência porque a competência é uma matéria que a Lei das Execuções Fiscais trata muito en passant. Ela contém uma disposição que não define propriamente um critério para você estabelecer a competência para processar a execução fiscal. Então a gente sempre se baseia na norma de aplicação subsidiária, que é a lei geral, o Código de Processo Civil. Então me parece que aqui é um ponto em que o Código de Processo Civil se aplica quase que por completo na parte de competência. Só tem uma disposição que a gente vai ver, que é a disposição inaugural que a gente vai estudar da Lei de Execução Fiscal, tratando do tema, tá? Então, é um tópico super importante quando a gente estuda Código de Processo Civil e Execução Fiscal. Em vez de falar da execução fiscal de uma maneira geral, eu achei por bem a gente tratar basicamente do Código de Processo Civil. Então vamos lá, vamos começar. Bota na tela, por favor. Execução fiscal e o novo Código de Processo Civil. Professor Mauro Luiz Rocha Lopes sou eu. Então vamos lá. Tá aí, o artigo que trata de competência na Lei das Execuções Fiscais é o artigo 5º. Então diz ele lá: a competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública, portanto a execução fiscal, exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. Pois bem, essa disposição da Lei das Execuções Fiscais pura e simplesmente estipula que a competência para processar a execução fiscal não se submete a juízo universal de falência, inventário, concurso de credores em geral. Quando fala em concordata, leia-se recuperação judicial, enfim. Não há submissão da execução fiscal ao juízo universal da falência, por exemplo. Quer dizer o seguinte: se o devedor do fisco tem a sua falência decretada, tanto o processo de execução fiscal que corria contra ele não é suspenso, continua o seu trâmite, quanto a competência para processar a execução fiscal não é alterada. Não há submissão ao juízo universal da falência. Basicamente, é essa a única disposição que a Lei das Execuções Fiscais traz sobre a competência para processar a execução fiscal. Por isso é que a gente vai ter que aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil e o novo Código de Processo Civil. Não é? Por quê? Porque não há uma lacuna desejada aqui. A lacuna é uma lacuna indesejada que reclama a aplicação do ordenamento subsidiário. Então vamos dar uma olhada lá, bota na tela. A norma que trata, basicamente, do critério para definição de competência em relação à execução fiscal. Artigo 46 do novo Código de Processo Civil, parágrafo 5º, que diz: a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. Vem para mim, ou seja, a execução fiscal tem que ser proposta onde estiver o executado. Professor, houve alguma alteração? Houve, porque na sistemática do Código de Processo Civil passada, esse era um critério, mas havia outro. O local onde esteja o bem, onde estivesse o bem tributado, ou o local de ocorrência do fato gerador. Então, na sistemática passada, o fisco podia escolher se demandaria o executado no foro do seu domicílio,
sendo tributo incidente sobre a propriedade, posse ou domínio útil de bem no local onde estivesse o bem ou no local da ocorrência do fato gerador. O STJ tinha entendimento que o fisco poderia escolher um desses três locais, um desses três foros. Na sistemática atual, bota na tela novamente aí, o foro do local do bem e o foro do local da ocorrência do fato gerador foram abandonados. Então, o novo Código de Processo Civil só permite que a execução seja proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou onde for encontrado. A gente sabe, domicílio é aquele local definido, né, pela norma de regência, pelo direito. Residência, no local onde ele estiver encontrado. Quer dizer, residência ou local onde ele for encontrado, meio que se complementam. Tá? No local onde ele estiver residindo, ainda que sem o ânimo de definitividade, se você não puder apurar o seu domicílio. Em se tratando de dívida ativa tributária, você vai usar o domicílio tributário, que é previsto no artigo 127 do Código Tributário Nacional. Vocês sabem que a execução fiscal pode ter por objeto a dívida ativa tributária ou a dívida ativa não tributária. Exemplo, multa penal. Multa penal é dívida ativa tributária se o condenado não pagar a multa penal. A inscrição se faz em dívida ativa tributária ou em dívida ativa não tributária? Não tributária. Por quê? Porque tributo não se confunde com sanção. Né? O artigo 3º do CTN define o tributo e diz que ele não é sanção de ato ilícito. Então, a multa penal, se não for paga pelo condenado, será inscrita em dívida ativa não tributária. Nesse caso, você não vai cogitar de domicílio tributário. É o domicílio civil do cidadão, né? Do condenado. Agora, se tratando de dívida ativa tributária, se o domicílio civil dele for distinto do domicílio tributário, você vai usar o domicílio tributário, previsto no artigo 127 do Código Tributário Nacional. Se você não conseguir apurar o domicílio dele, onde ele estiver, onde ele for encontrado, local da sua residência, onde for encontrado. É ali que a execução fiscal deverá ser proposta. Professor, e se depois da propositura da execução fiscal, ele alterar o seu domicílio, ele se mudar, né, para um local submetido a um outro foro? Bota na tela aí a súmula 58 do STJ, que permanece plenamente operante. Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Ou seja, perpetuatio jurisdictionis, a competência fixada no momento da propositura da causa. Posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Até para você evitar que o cara fique deslocando a sua competência para obstruir o processo, para criar problemas para o processo, né? Isso aí ele não vai conseguir. Uma questão interessante que me ocorre aqui agora é a seguinte: e se por acaso essa execução for proposta no foro do domicílio da empresa executada, e posteriormente vem essa execução a ser redirecionada ao sócio-gerente da empresa? Quer dizer, a empresa verifica-se a sua dissolução irregular e o juízo determina, a pedido da Fazenda, o redirecionamento dessa execução ao administrador da empresa. E esse administrador está domiciliado em outra localidade, em outro foro. Há deslocamento de competência? Resposta: não. A súmula 58 aplica-se igualmente aos casos de redirecionamento da execução pelo mesmo motivo da perpetuatio. Ou seja, a competência é fixada no momento da propositura. Essas alterações de situação de fato não alteram a competência já firmada naquele instante. Tá? Então, mesmo que haja um redirecionamento para um administrador com domicílio em outra localidade, não há alteração da competência já fixada. Bota aí na tela, por favor. Perguntas. E se o executado tiver mais de um domicílio? Apura-se que o executado tem 2 ou mais domicílios. Como é que a gente define essa competência? Você vai no Código de Processo Civil, você vai encontrar no artigo 46, parágrafo 1º, tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Ou seja, o credor vai escolher em qual foro irá propor a execução fiscal. Continua. E se o executado não estiver no Brasil? Se o executado não estiver no Brasil, você vai ao Código de Processo Civil,
no artigo 46, parágrafo 3º, que diz que quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Aí passa a valer o domicílio do autor. Agora, se o autor também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. O autor vai poder escolher. Tá? Então fica ligado, porque a gente está traçando regras gerais aqui do novo Código de Processo Civil, porque como regra geral, no Código de Processo Civil, definição do artigo 46 no caput, a ação é proposta no foro do domicílio do réu, tá? E a gente está pegando essas regras gerais e trazendo para situações de execução fiscal. Quer dizer, se o executado tiver mais de um domicílio, o credor, que é o fisco, escolhe. Se o executado não estiver no Brasil, o fisco, então, vai propor no seu próprio domicílio. Tá? Só para finalizar as perguntas, vamos lá, Cléber, bota de novo aí. Eu já vi que tem pergunta aí no chat. E se forem dois executados com domicílios distintos? Dois executados com domicílios distintos. Artigo 46, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. Mais uma vez aqui, o autor é que escolhe. A importância de você fazer esse estudo do novo Código de Processo Civil aplicado à execução fiscal é que você está estudando processo civil também. Né? Porque são regras gerais. Então, pode ser que você seja instado a trazer uma resposta coerente em relação à competência, não no plano da execução fiscal, mas no plano do processo civil em geral. E você já está estudando aqui. Tá? Então, é um estudo multidisciplinar. Né? Multidisciplinar. Portanto, é um estudo inteligente, é um estudo que gera eficiência, gera um ganho de aprendizado muito maior, aumenta as chances de você acertar uma questão num concurso. Tem uma pergunta? Então vamos falar alto. Yasmin hoje está com uma voz bonita, impostada. Ah, não, ela já está com o microfone? Já coloquei. Maravilha. Então, Cléber, bota o microfone dela e vamos nessa. Então, professor, a Cíntia de São Paulo perguntou o seguinte: e se a mudança de domicílio for feita antes da execução? O fisco não é obrigado a citá-lo para a defesa no domicílio atualizado? Se a mudança for feita antes da execução, o fisco não é obrigado a citá-lo para a defesa no domicílio atualizado? Sim, se a mudança for feita antes do processo de execução fiscal, por exemplo, se for um domicílio tributário e o contribuinte informou o fisco do seu novo domicílio previamente à propositura da execução fiscal, claro, o fisco é obrigado a propor a execução fiscal no foro do novo domicílio do contribuinte. Agora, se o contribuinte não cumpriu a obrigação que tem de comunicar ao fisco a sua mudança de endereço, a sua mudança de domicílio, se essa mudança acabou gerando um deslocamento de foro, aí quero crer que não, né? Porque aí o fisco não podia adivinhar, não tinha bola de cristal. E aí, se você considerar que o contribuinte posteriormente comunicou, vale a data da comunicação como se fosse a data de alteração do domicílio. E aí você aplica a súmula 58 do STJ. Posterior mudança de domicílio não desloca a competência já firmada na propositura da ação. Tá? É isso que eu diria para você. Valeu, São Paulo. Obrigado aí, São Paulo, sempre prestigiando aqui o mais. Cíntia de São Paulo, né? Obrigado, Cíntia. Vamos lá. Agora, vamos tratar de uma questão muito importante. Bota na tela, por favor. A conexão quando a ação de execução fiscal e a ação anulatória gravitam em torno do mesmo débito. Olha, essa é uma situação comuníssima na prática. Imagine um devedor que resolva propor uma ação anulatória do débito. Quer dizer, ele foi notificado de um lançamento e resolve impugnar esse lançamento, propondo a ação anulatória do débito fiscal. Tá? Muito bem? Imagine que esse cidadão não tenha logrado suspender a exigibilidade desse crédito no curso da ação. A gente sabe que a simples propositura de ação pelo particular, buscando a anulação do crédito, não suspende a exigibilidade desse crédito tributário. Por que não suspende? Porque o artigo 151 do CTN, que arrola as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, não prevê a simples propositura da ação. Parênteses, só tem uma situação em que a simples propositura de uma ação anulatória suspende a exigibilidade do crédito que dela seja objeto. É a situação em que a entidade pública propõe essa ação.
que quando a entidade pública é devedora, ela não pode garantir o juízo. Nem depende de liminar para suspender a exigibilidade do crédito. Quando a entidade pública propõe essa ação, a simples propositura da ação impede a cobrança. Tá? Então fica ligado nisso. O artigo 151 do CTN não tem um rol taxativo. Por quê? Porque não menciona essa situação que a jurisprudência do STJ reconhece. A entidade pública propõe uma ação para anular um crédito lançado contra ela. De cara, pela simples propositura dessa ação, o crédito já fica com a exigibilidade suspensa. Mas quando é um particular, que é a regra geral, não há suspensão da exigibilidade, a menos que ele faça o depósito integral ou consiga uma liminar judicial. Vamos imaginar as inúmeras situações que ocorrem na prática em que o contribuinte não faz o depósito e nem alcança uma liminar suspendendo a exigibilidade desse crédito. Nesse caso, o fisco está livre para propor a execução fiscal se o crédito já estiver escrito em dívida ativa. Os direitos de ação é uma mão dupla, né? Assim como o particular pode propor ação para anular o crédito, o credor, que é o fisco, também pode propor uma ação para fazer valer esse crédito, para exigi-lo. E acontece que nessa situação você tem um crédito, que é crédito na ótica do credor, mas na ótica do devedor é um débito, tá? Em torno do qual gravitam duas ações, uma ação de execução fiscal movida pelo fisco e outra ação anulatória movida pelo particular. Pergunto, há conexão, bota na tela aí a pergunta de novo, há conexão quando isso ocorre? Na sistemática processual do Código de 73, a doutrina em peso repudiava qualquer tipo de indicação de conexão nessa situação, porque dizia, não pode haver conexão entre ação de execução e ação de conhecimento. A ação anulatória é uma ação de conhecimento, a ação de execução é uma ação que não é de conhecimento, é uma ação executiva. Ora, como é que você pode ter essa conexão se a conexão pressupõe identidade parcial dos elementos da ação? Não há identidade, porque a execução não tem mérito, né? Então, o pedido, a causa de pedir e as partes são distintas em ambas as ações. A única similitude aqui é que na ação anulatória você tem partes em polos invertidos às partes que se encontram na ação de execução. É a única similitude de partes em polos invertidos, porque na execução o autor é o réu na ação anulatória e vice-versa. O autor da ação anulatória é o réu na execução, é o executado. Isso seria insuficiente para você indicar aí uma conexão. Acontece que a jurisprudência do STJ entendia intolerável uma situação hipotética de o juiz, na ação anulatória, anular o crédito por sentença, dizendo que o contribuinte tem razão, e o outro juiz, na execução fiscal, determinar o leilão dos bens desse mesmo devedor. Olha, isso geraria uma insegurança jurídica, uma antinomia, uma contradição. Como é que pode o mesmo judiciário dizendo que o autor da ação anulatória tem razão, julgando procedente o pedido para anular o crédito, e o juiz da execução mandando os bens do vitorioso na ação de conhecimento para leilão em virtude daquele mesmo crédito, né? Isso gerava uma situação de insegurança, de antinomia. Então, o que o STJ fez? O STJ entendeu que o caso seria de conexão e criou uma chamada conexão por prejudicialidade, o que desagradou a doutrina, né? E aí existe um ditado romano, traduzido em português, que diz assim: o legislador com uma penada derruba uma biblioteca. Você vê como ele é antigo, porque ele fala de penada. O legislador com uma canetada, com uma digitada, enfim, ele derruba toda uma biblioteca de livros. Porque o direito positivo não está atrelado a dogmas doutrinários. A lei tem sua validade aferida frente à Constituição. Então, se a Constituição respalda aquele dispositivo da lei, não importa que os doutrinadores se sintam ofendidos, se sintam atacados diretamente, se os dogmas deles estiverem violados, isso é irrelevante. O legislador cansa de fazer isso, né? E o legislador fez isso aqui. Aliás, quando a gente fala, por exemplo, em decadência e prescrição, né, se diz que uma das diferenças é que o prazo decadencial não se interrompe, não se suspende. Vem o legislador e várias vezes define causas interruptivas da decadência ou causas que determinam o reinício do prazo decadencial, agredindo esse dogma, tá? Então, o que aconteceu aqui? O Código de Processo Civil, bota aí, Kleber, no artigo 55,
estipula o seguinte, olha aí, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Isso seria uma disposição similar à do Código passado, né? Aí vem o parágrafo 2º, bota aí, ó. Aplica-se o disposto no caput, para espancar qualquer dúvida, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Vem para mim aqui. Qual é a natureza jurídica da execução fiscal? É uma execução por título judicial ou extrajudicial? Extrajudicial, é claro. Por quê? Porque o título não é um título judicial, é o termo de inscrição individativa materializado na certidão de dividativa. Um título confeccionado extrajudicialmente, unilateralmente pela Fazenda Pública, lá na repartição administrativa. Não há nenhuma dúvida de que a execução fiscal seja uma execução de título extrajudicial. E a ação anulatória? A ação anulatória é uma ação de conhecimento, né? Considerada ação de conhecimento constitutiva ou constitutivo negativa ou desconstitutiva. Essa execução fiscal e essa ação anulatória não tem por objeto o mesmo crédito, o mesmo ato jurídico, portanto, é exatamente a situação. Bota de novo aí, ó. O legislador espancando qualquer problemática doutrinária, deixando claro que aplica-se o caput, ou seja, são conexas às ações de execução e de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico. E o parágrafo 3º exige a reunião exatamente para essa situação de prejudicialidade, dizendo, ó, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Quer dizer, isso é tipicamente de índole jurisprudencial. Isso aí é a jurisprudência do STJ cuspida e escarrada aqui no novo Código de Processo Civil. Aliás, a gente vai encontrar isso em diversas normas do novo CPC, diversas normas do novo CPC. Tá? Basta que haja possibilidade de conflito, mesmo que os juízes não considerem caracterizada propriamente a conexão, se fará presente a necessidade de reunião para julgamento conjunto. Aqui a gente só tem que fazer um reparo a julgamento conjunto, né? Porque como a execução não tem mérito, não tem julgamento, certo? Aliás, a gente precisa lembrar também o seguinte, a conexão aqui pode ser tríplice, porque você pode ter uma execução, uma ação anulatória e pode ter embargos à execução. Boa pergunta. Se eu propus uma ação anulatória e o fisco veio com uma execução, o objeto é o mesmo crédito, eu posso embargar essa execução? Resposta, depende. Se tudo que eu vou alegar nos embargos à execução já é matéria que eu aleguei na ação anulatória, eu não posso. Por que eu não posso? Porque os embargos e a anulatória terão o mesmo objetivo, cumprirão o mesmo desígnio, serão litispendentes, porque você vai ter as mesmas partes, e aí não precisa inverter o polo, é a mesma parte no mesmo polo, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, só vocês vão saber desse segredo, tá? Não espalha. Embargos à execução é ação de conhecimento constitutivo negativa. A mesma coisa que a ação anulatória, só muda o nome. Se eu vou embargar uma execução ou se eu vou ajuizar uma ação anulatória, estratégia minha como advogado. O cliente vem para mim e diz, olha, eu fui autuado aqui, a Receita Federal lançou um auto de infração, o que eu faço? Não sei. Você quer discutir agora? Quero discutir logo. Não tem execução proposta ainda, vamos entrar com uma ação anulatória. Não, eu quero esperar então. Vamos esperar. Quando eu for executado, eu decido o que eu vou fazer. Ah, é? Ótimo. Você vai ser executado, aí você vai ter que garantir o juízo, tá? É a única exigência que a gente tem aqui, mas aí você vai embargar essa execução. E eu tenho algum prejuízo? Tem alguma coisa que eu não vou poder alegar, que eu poderia só em ação anulatória? Não, você vai poder alegar tudo. Tudo que você poderia alegar em anulatória, você pode alegar em sede de embargos à execução fiscal. E ainda pode mais, porque você pode também invocar nulidade no próprio processo de execução. Tá? Então, ação anulatória e embargos à execução fiscal, na verdade, são a mesma ação. Ação de conhecimento constitutivo ou constitutivo negativo. O mesmo objetivo. Então, se tudo que eu aleguei na anulatória eu aleguei também nos embargos, esses embargos são desnecessários. São mais do que isso, são litispendentes. É caso de extinção sem exame de mérito dos embargos. Agora, evidentemente, se aconteceu alguma coisa depois que eu não poderia ter alegado na anulatória, se eu quiser alegar, por exemplo, se eu entrei com a anulatória antes da inscrição individativa
e eu quiser alegar alguma nulidade no ato de inscrição, se eu quiser alegar nulidade no processo de execução, aí eu posso ter os embargos também, porque aí a causa de pedir é distinta. E aí eu vou ter uma conexão tríplice, anulatória, embargos e execução fiscal. Entenderam? Ficou claro isso? Bota aí. Como é que a gente vai definir a prevenção do juiz em casos tais? Quer dizer, nós já vimos que nesse caso de conexão, os processos têm que ser reunidos para julgamento simultâneo, ou pelo menos para evitar conflito entre as decisões, porque um mesmo juiz não vai proferir decisões conflitantes, a menos que ele seja esquizofrênico. Existe juiz esquizofrênico? Existe, mas a gente não pode tratar como regra, certo? O mesmo juiz não vai anular o débito e depois na execução fiscal daquele mesmo débito levar os bens do devedor a leilão. Né? Um juiz bipolar esquizofrênico acontece. Mas normalmente esse tipo de defeito não, foi até grosseiro da minha parte, porque é uma doença, mas esse tipo de doença se manifesta em outras searas que não no processo judicial. Né? Enfim, como é que a gente define então, de novo a pergunta, a prevenção do juízo? Quem é o juízo prevento? Vamos dar uma olhada aí. Ó. Artigo 58 do novo Código de Processo Civil. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Parênteses, execução fiscal e ação anulatória não são decididas simultaneamente. Né? Aqui o juiz trabalha com a relação de prejudicialidade que há entre a anulatória e a execução fiscal. Então ele julga a anulatória para saber o que ele vai fazer com a execução fiscal. Tá? Porque não há mérito na execução fiscal. Decisão simultânea seria embargos da execução fiscal e ação anulatória, que são duas ações de conhecimento. Aí ele julgaria simultaneamente ambos. Mas enfim, volta lá. Artigo 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Artigo 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Professor, por que registro e por que distribuição? Registro quando você tem vara única, porque quando você tem vara única você não tem distribuição. Né? Vara única não tem distribuição pela simples razão de que só tem uma vara, só tem um juízo para receber aquela causa. Agora, quando você tem mais de uma vara no mesmo foro, aí sim você tem a distribuição, né? Que é aquela distribuição randômica, enfim, aleatória, feita por computador. Tá? Então, é registro para as situações em que não há distribuição. Para ninguém é legal, mas não há distribuição, você não pode aplicar a norma. Seria ridículo, não é? Então, registro vara única, nos demais casos, distribuição. É isso que define a prevenção. Você vê você tem 2, 3 causas conexas em geral, é mais um estudo multidisciplinar aqui. Não estamos tratando especificamente de execução fiscal. Qualquer processo, qualquer situação de processos conexos, a prevenção se faz agora pelo registro ou pela distribuição. Direito intertemporal, vamos lá. Vou trazer para vocês o enunciado 3 do Forezec 2015, o TRF da 2ª Região, que é o Fórum dos Juízos de Execução Fiscal, que esse fórum tratou da aplicação do novo CPC ao processo de execução fiscal e tratou-se aqui do direito intertemporal envolvendo essa novidade do CPC. Então olha o que disse aí o enunciado 3 do Forezec. Não é lei, não é nada, é jurisprudência, tá? Não é nem jurisprudência aqui. Aqui são juízes que se reuniram e organizaram o pensamento e resolveram listar as conclusões a que eles chegaram aí depois desse período de estudo. Então, diz o enunciado 3, olha lá, o critério de prevenção pela data de registro e distribuição somente se aplica às ações ajuizadas já na vigência do novo CPC e às que, conquanto ajuizadas anteriormente, ainda não tenham sido despachadas na vigência do CPC antigo, de 73. Tá? Então, veja bem, como isso é uma inovação do novo CPC, entendeu-se que, no caso de execuções fiscais, seria essa inovação aplicável apenas aos casos de ações ajuizadas já na vigência do novo CPC, ou se ajuizadas na vigência do antigo, que não tenham merecido o despacho do juiz, tá? Ainda na vigência do CPC antigo. Ou seja, foram recebidas pelo CPC novo sem o despacho judicial.
Então, e como é que era antes, pessoal? Como é que eu vou aplicar para esses casos o direito pretérito? Eu botei aqui embaixo para vocês, bota na tela. Anteriormente era assim, ó. A prevenção se fazia com base no artigo 106, no caso de ações conexas que corriam perante juízes com a mesma competência territorial. Tá? Então, sendo a mesma competência territorial, o prevento seria o juiz que despachou em primeiro lugar, o juízo, é melhor dizendo, né? O juízo que despachou em primeiro lugar. Então, seria irrelevante a data da distribuição do registro. Era importante qual o juiz que havia despachado em primeiro lugar. Do contrário, ou seja, não sendo o caso de ações que corriam perante juízos com a mesma competência territorial, você aplicava o 219, a citação válida. Quer dizer, independentemente da data de registro, valia, sendo juízos com competência territorial distinta, aquele em que primeiramente a citação tivesse sido realizada. Pois bem, era um pouco complexa essa situação, porque você tinha que primeiro definir a competência do juízo, se fosse territorial, verificar quem despachou primeiro, se não fosse, verificar aquele em cujo processo a citação tivesse ocorrido primeiro. Né? O novo CPC simplifica. Para qualquer situação, independentemente de serem juízos com a mesma competência territorial ou não, vale a data do registro ou da distribuição. Simplificou a nossa guerra, tá? Simplificou a vida. E isso se aplica também aos executivos fiscais, ok? Botar na tela mais uma pergunta. Olha aí, a conexão desloca a competência para o executivo fiscal quando houver vara especializada? Aqui estamos diante da seguinte situação. Você tem um crédito em torno do qual gravitam a ação anulatória e a execução fiscal. Só que a execução fiscal tramita numa vara especializada. A especialização de uma vara em execução fiscal é uma especialização em razão da... Está falando aí? Não estou ouvindo, fala mais alto. Da matéria. Em razão da matéria. E quando a competência é especializada em razão da matéria, nós estamos diante de uma competência absoluta. Isso aí. Certinho. Tá bem, tá ligado. Então, olha aqui. A competência absoluta não poderia ser modificada em razão da conexão ou continência. Já era assim na sistemática pretérita à luz dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais que tratavam do tema. Dá uma olhada no novo CPC aí, ó, artigo 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Ou seja, a competência relativa pode modificar-se pela conexão ou continência. Significa que a competência absoluta não pode modificar-se pela conexão ou pela continência. Essa é uma interpretação a contrário senso que a gente está fazendo aqui, né? Já que o CPC estritamente vincula a modificação por conexão ou pela continência à chamada competência relativa. E nós estamos vendo aí no slide, continua aí, vara especializada em execução fiscal igual à competência absoluta, que a competência aqui é especializada em razão da matéria. E eu já trago um julgado para você direto aí, ó, que ele trata exatamente do assunto, STJ, execução fiscal e ação anulatória, conexão, e ele diz, a reunião de ações por conexão não é possível quando implicar em alteração de competência absoluta. Então, não será possível nessa situação, tá? Professor, e aí, como é que a gente faz? A gente pode admitir decisões conflitantes? Olha a dúvida que eu boto aí na tela. Qual a solução, então, para o caso em que a reunião de processo não for possível? A solução é admitir decisão conflitante? Claro que não. Vamos ao novo Código de Processo Civil achar essa solução. Bota aí. Artigo 313. Suspende-se o processo. 5. Quando a sentença de mérito, a depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal do outro processo pendente. Estamos diante aqui de uma questão prejudicial que demanda a suspensão do processo. O que um juiz, quando recebe ações conexas, faz? Ele julga primeiro a prejudicial, no caso a ação anulatória, contextualizando aqui, e aguarda com a execução fiscal. Julgou a ação anulatória, transitou em julgado uma decisão que extinguiu o crédito favorável ao contribuinte, o que ele faz com a execução? Ele mata, ele extingue a execução. Por quê? Perda de objeto.
O crédito foi extinto. Foi extinto por quê? Pela decisão judicial na ação anulatória. E se acontecer o contrário? Se for julgada improcedente a pretensão anulatória com decisão transitada em julgado, o que ele faz com a execução? Prossegue com muito mais segurança, porque a presunção que era relativa de certeza e liquidez da dívida inscrita em dívida ativa passou a ser absoluta. Tá? Ora, se o mesmo juiz trata dessa maneira esses dois processos, qual é a solução para a situação em que os processos não puderam ser reunidos por força da competência absoluta? A mesma. Basta os juízes se comunicarem. Claro que as partes vão dar ciência aos juízes, né, da existência das duas demandas, e eles se comunicam. O juiz da execução fiscal diz, olha só, me avisa aí quando resolver a situação para eu prosseguir com o meu processo. Agora, olha só o que o código diz. Bota aí. Artigo 313, parágrafo 4º. O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 ano nas hipóteses do inciso 5, que é exatamente a nossa hipótese. Isso é para evitar aquelas suspensões ad eternitatem, né? O processo fica suspenso para quase todo sempre. Não, 1 ano, com ou sem julgamento, senão vai seguir o processo. Tá? E outra coisa, isso aqui é um dogma para vocês, tá? Execução fiscal só se suspende com garantia. Não se suspende uma execução fiscal sem garantia. Porque a garantia não é condição para o cara embargar. Então, se ele não embargou porque ele já antecipou a discussão na anulatória, ele não pode alegar prejuízo com a garantia. A garantia é fundamental. A execução se faz no interesse do credor. Sem garantia, o interesse do credor não está sendo atendido. Tá? Mesmo que o juiz pretenda suspender o processo em função da questão prejudicial que está sendo discutida em outro juízo, ele não pode suspender esse processo sem garantia. Isso é um dogma em geral para a execução fiscal. Não se suspende a execução fiscal sem garantia, a menos que não possa ser feita a garantia. Por quê? Porque não há bens penhoráveis. Aí uma outra suspensão, é aquela do artigo 40, né, que após 1 ano vai dar ensejo ao início da contagem da prescrição intercorrente. Mas, enquanto for possível localizar bens, direitos patrimoniais do devedor, nenhuma execução pode ser suspensa. Tá? Só se suspende a execução por questão prejudicial depois de ser garantida. Tudo bem? Legal? Muito bem. Então, perguntas? Algumas perguntas? Vamos lá. Jorge Costa perguntou assim: o princípio da preservação da empresa prevalece sobre a execução fiscal de sociedade empresária submetida à recuperação judicial? O princípio da preservação da empresa prevalece sobre? A execução fiscal de sociedade empresária submetida à recuperação judicial. Sobre a execução fiscal contra uma sociedade que está submetida à recuperação judicial. Ele continua. Atos que diminuam o patrimônio devem se submeter ao juízo universal? Atos que diminuam o patrimônio devem se submeter ao juízo universal? Veja bem, em princípio não. O artigo 5º que nós lemos, foi o primeiro artigo que a gente leu, deixa claro que a execução fiscal não se submete a juízo universal algum. Tá? Então a competência não é alterada em razão de uma recuperação judicial. Agora, o direito brasileiro está vivendo um momento de discussão exatamente desse tema. Seria interessante para o Estado fazer valer um crédito e, com isso, transformar uma empresa que pode ser recuperada numa empresa em estado pré-falimentar? Quer dizer, de uma execução fiscal pode resultar a frustração de uma recuperação judicial? Esse é um debate filosófico. Né? Agora, do ponto de vista do direito existente, quer dizer, de legislata, de lei existente, em princípio, o regramento é o mesmo aplicável ao caso de falência. Não há qualquer interferência no processo de execução fiscal em razão da empresa devedora estar submetida à recuperação judicial. O que há, sim, é classificação de créditos. Tá? Por quê? Porque quando se deflagra um concurso de credores em torno dos bens do devedor numa execução fiscal, não necessariamente você vai presumir que a fazenda seja uma credora preferencial. Né? O artigo 186 do CTN, por exemplo, prevê que o crédito tributário tem preferência quase absoluta, mas não é absoluta, porque ele perde, por exemplo, o crédito trabalhista. Tá? Então, se houver dificuldade de liquidar o patrimônio da empresa,
o fisco, evidente, se houver um concurso de credores deflagrado, o fisco não pode receber na frente do trabalhador. Então, muitas vezes, o que acontece é a execução fiscal prosseguir e o produto de arrematação num processo de execução fiscal ter que ser remetido ao juízo que faz a classificação geral dos créditos. Tá? Isso pode acontecer. Agora, em princípio, de lege lata, não há qualquer afetação da execução fiscal pelo fato de haver uma recuperação judicial em curso. Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, para uma recuperação judicial ser deferida, a empresa tem que apresentar certidão negativa de débito. A ideia é que a empresa se apresente para uma recuperação judicial sem pendências tributárias. Claro, essa é uma ideia só porque ela pode apresentar uma certidão positiva com efeitos de negativa. E esse efeito de negativa acabar desaparecendo no curso da recuperação judicial. Uma liminar, por exemplo, caducando. Tá? Mas essa é uma questão quase que filosófica hoje em dia, que ainda não mereceu um regramento específico no direito positivo, distinto daquele que é dado à falência. Portanto, não há qualquer... Aí você tem que trabalhar com isso. O direito da empresa, o direito do Estado de preservar, o dever do Estado de preservar a atividade econômica, o dever do Estado de preservar os empregos e tal. Por isso é que aí o debate é um pouco mais amplo do que aquele que o direito positivo apresenta para a gente. Vamos lá, mais pergunta? Antes de um comentário do Gabriel, ele falou assim: professor Mauro normalmente espanca as dúvidas durante as explicações. Professor Mauro espanca as dúvidas, normalmente, mas quer dizer que nessa eu não espanquei, né? Aqui, professor, o Lucas Obrigado, falou Gabriel. assim: professor, se é possível discutir a mesma matéria em embargos e execução e em uma ação de conhecimento autônoma, e esta última não depende da garantia do juízo, o contribuinte não optaria sempre pela ação de conhecimento? Não, nem sempre ele optaria pela ação de conhecimento. Vamos dizer o seguinte, você não está distinguindo, porque embargos também tem natureza de ação de conhecimento. Quer dizer, ação prévia à execução fiscal, né? Ele não optaria sempre? Não é o que a gente vê na prática. Muitas vezes ele espera. Ele espera para embargar a execução, especialmente se ele está em condições de garantir o juízo. Aliás, gente, a garantia do juízo tem que ser interpretada com grano salis. Já vou falar nisso? Com grano salis. Com grão de sal, quer dizer, com um devido temperamento. Tá? Porque se a parte não tem condições de garantir o juízo na execução fiscal, ela não fica impedida de embargá-la. A jurisprudência do STJ é farta a esse respeito. O parágrafo 1º do artigo 16 da Lei das Execuções Fiscais impõe prévia garantia do juízo quando seja possível. Essa é a interpretação que se dá. Agora, se não for possível, se a parte não tem patrimônio, você não pode inviabilizar a defesa dela através dos embargos. Tá? Fica ligado nisso. Mais alguma? A Jéssica perguntou assim: é viável... Me diz de onde esse povo é para eu poder saudá-los. É viável o recebimento dos embargos do devedor, ainda que não haja garantia integral do débito? Acabei de falar. É viável os embargos, ainda que não haja garantia integral? Sim, sim, os embargos podem ser oferecidos ainda que sem garantia. Alguns juízes estão exigindo que o sujeito assine uma declaração dizendo: olha, não tenho patrimônio, mas me comprometo, se por acaso meu estado patrimonial se modificar, a oferecer juízo para garantia. Então o juízo, depois evidentemente de ser aferido se o cara tem ou não tem patrimônio, depois que o oficial de justiça já aferiu, já foram feitas as pesquisas necessárias e concluiu-se que o sujeito não tem patrimônio, então defere-se aí a possibilidade do oferecimento de embargos. Até porque, se você não defere a possibilidade do sujeito embargar a execução porque não tem patrimônio, ele promove uma ação autônoma, não incidental, tá? Porque ele pode fazer isso. O Supremo já disse que você não pode exigir depósito como condição para a propositura de ação. Você não pode estorvar o direito de ação dele. Então, repito, a possibilidade de embargar sem garantia do juízo é restrita às hipóteses em que se determinou já nos autos que é impossível que se realize essa garantia por falta absoluta de patrimônio. Tá? Evoluímos? Guilherme Távora, tem mais uma. Guilherme Távora, vamos lá, Guilherme. Havendo certidão positiva com efeito de negativa, o credor tributário deve aprovar o plano de recuperação judicial? Havendo certidão positiva com efeitos negativos, se eu não me engano, o CTN prevê essa situação. Deve não, certamente, porque outros requisitos estarão presentes. Mas o Código Tributário Nacional prevê a certidão negativa como condição ou positiva com efeitos negativos. Aliás, mesmo que ele não contivesse a previsão da certidão do artigo 206 do CTN,
Se ela é, por lei, uma certidão que, embora positiva, tem os efeitos de negativa, basta o legislador mencionar a exigência de certidão negativa. Tá? Por quê? Porque essa certidão que tem efeitos de negativa, na verdade, faz as vezes da primeira. Então, quero crer que sim. Agora, se ele deve, imagino que não. Certamente não é só por isso. Certamente há outros requisitos e tal. Foi? Tem mais uma pergunta. Vamos lá. Convidado 344, ele fala assim: perdendo-se o prazo dos embargos à execução, pode-se entrar com ação anulatória e as matérias não estão preclusas? Perdendo-se... Boa pergunta, excelente pergunta. O devedor tem 30 dias para embargar a execução a partir da intimação da garantia do juízo. Então, ele teve bens penhorados, foi intimado da penhora, tem 30 dias para embargar. Perdeu os 30 dias. Então, vamos imaginar que você seja um advogado, o cliente chega no seu escritório e diz: doutor, tá aqui, ó, fui intimado da penhora. Sim, mas foi intimado quanto? Há 2 meses atrás. Filho, você não pode mais embargar essa execução. E agora? Um mau advogado dirá para esse sujeito: meu amigo, senta e chora, porque agora não há o que fazer. Um bom advogado dirá para ele: não tem problema, a gente não pode embargar a execução, mas a gente pode entrar com uma ação anulatória autônoma, não incidental, não pode? Então vamos entrar com essa ação não incidental. Eu, Mauro Luiz Rocha Lopes, entendo que isso não é possível. Entendo que, uma vez proposta a execução fiscal, o artigo 16, parágrafo 2º, ao estabelecer: no prazo dos embargos, o devedor deverá alegar toda a matéria útil à defesa, significa a concentração da defesa nos embargos. Perdeu o prazo dos embargos, perdeu o direito de se defender. A presunção que era relativa de certeza e liquidez passa a ser absoluta. Mas essa é a minha posição, uma posição que eu escrevi, que é uma posição minoritária. A posição majoritária, escorada em jurisprudência do STJ, é a de que não é inviável a propositura de uma ação não incidental para discutir essa dívida. Por quê? Porque não há coisa julgada, não há litispendência. Tá? Se ninguém propôs ação antes, não há nenhuma discussão de mérito em curso no judiciário, nem uma posição já estabelecida pelo Poder Judiciário a respeito daquela dívida. Agora, evidentemente que se você propõe tardiamente essa ação de conhecimento, você não pode pretender que a execução fiscal fique suspensa. Quer dizer, você vai se submeter aos riscos de a execução ser ultimada e a sua ação ainda estar em curso. Mas aí é demais também, você deu mole, né? Podemos evoluir? Olha aqui, estamos com pouquinho tempo. Então, vamos dar uma pincelada aqui na delegação de competência federal à Justiça Estadual. Vamos ver a fonte constitucional, artigo 109, parágrafo 3º. Serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Por que eu grifei essa parte final aí? Porque a parte inicial não interessa a gente. Trata-se de ações previdenciárias. A parte final, quando diz a lei poderá permitir, é que validou essa disposição da Lei 5.010 de 66, o artigo 15, inciso 1, que previa exatamente que nas comarcas do interior, onde não funcionar vara da Justiça Federal, os juízes estaduais são competentes para processar e julgar os executivos fiscais da União e de suas autarquias ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas comarcas. Ou seja, vem para mim, essa previsão antiga, a Lei 5.010 é a Lei Orgânica da Justiça Federal, tá? Lá de 66. Essa lei antiga, então, que delegou competência federal, no caso de executivos fiscais movidos pela União ou por suas autarquias. Então, delegou-se competência para processar esses executivos fiscais aos juízes estaduais, aos chamados juízes de direito, né? Quando nas comarcas respectivas não funcionasse vara federal. Tá? Então, o cara era domiciliado numa comarca sem vara federal, o cara seria processado pelo juiz estadual ali, ok? Muito bem, essa disposição foi revogada. Bota aí, Cléber. Olha aí, revogação. Essa disposição foi revogada pela Lei 13.043 de 2014, no artigo 114, inciso 9. Vem para mim aqui. Professor, por que você está dando lei revogada para a gente? A gente já tem tanta coisa para estudar. A lei já foi revogada. Por que você está falando isso? Só para confundir a gente? Não, eu gostaria muito de não precisar falar isso para vocês. Acontece que, olha, bota de novo aí, Cléber. Olha o que diz o artigo 75 da Lei 13.043. A revogação do inciso 1 do artigo 15 da Lei 5.010
constante do inciso 9 do artigo 114 desta lei, não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta lei. Olha aqui, tudo o que aconteceu até 2014, quando entrou em vigor a Lei 13.043, não é alterado. Essas causas que estão na Justiça Estadual, elas estão tramitando aí. São muitas, são milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares. Né? E aí você vai ter que conhecer o tratamento dessa delegação, porque isso não acabou, minha gente. Tá? O que o juiz estadual fez? Não, essa norma aí não me interessa, não quero nem ler, não li. Toma, vai tudo para a Justiça Federal. Houve recurso, o STJ disse, não, isso tudo fica na Justiça Estadual. É só a partir de 2014, da vigência da Lei 13.043, que acabou essa delegação. Tá? Então, olha aí, vamos ver os aspectos relevantes rapidamente dessa delegação. Recurso. Tá, o juiz de direito, o juiz estadual, está processando essa execução fiscal proposta pela União, porque na comarca onde ela foi proposta, na comarca de domicílio do executado, não há vara federal. Tá, ele profere uma decisão, o executado quer recorrer. Para quem é esse recurso? Olha aí, o artigo 109, parágrafo 4º da própria Constituição. Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o TRF na área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Ou seja, aqui comigo, a delegação ocorre apenas no primeiro grau. Em grau de recurso, a Justiça Federal retoma a sua competência. A competência para apreciar os recursos é do Tribunal Regional Federal. Professor, e se não for recurso, se for um mandado de segurança contra um ato judicial do juiz de direito estadual? Se for um mandado de segurança, da mesma maneira vai para o TRF. Por quê? Porque nesse caso é um sucedâneo do recurso. Tá? Ele cumpre o mesmo efeito, o objetivo é o mesmo do recurso, reverter aquela decisão. Então, da mesma maneira, só que em função do princípio hierárquico, como as decisões são de juiz, embora juiz de direito, equivale essa decisão a um juiz federal e, portanto, a competência é do Tribunal Regional Federal. Professor, e se houver um conflito de competência entre um juiz federal e um juiz de direito investido de competência, ou supostamente investido de competência federal? Se ele estiver dizendo que não tem competência federal, o juiz federal dizendo que ele tem, ambos discutindo num conflito negativo de competência. Bota aí, ó, súmula 3 do STJ. Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir esse conflito de competência, verificado na respectiva região, entre o juiz federal e o juiz estadual investido de jurisdição federal. Equivale à competência recursal, ok? Um aspecto relevante que é fruto de uma alteração recente da jurisprudência do STJ. Não tão recente porque é de 2013. O que acontecia? Muitas vezes a União propunha a execução fiscal na vara federal mais próxima. Mesmo na comarca de domicílio devedor, não havendo vara federal, ela propunha na comarca mais próxima. E aí o juiz federal declinava da competência para o juiz estadual, dizendo não, a competência é dele. O entendimento inicial é de que havia uma competência relativa, e a competência relativa não pode ser declinada de ofício. Tem súmula do STJ, a súmula 33. Né? Então o juiz federal não podia declinar dessa competência. Tinha que haver exceção de incompetência. O que o STJ, alterando a sua jurisprudência, definiu? Bota aí, ó. Decisão do juiz federal que declina da competência quando a norma do artigo 15, inciso 1 da Lei 5.010 deixa de ser observada, não está sujeita ao enunciado da súmula 33. Tá? É esse recurso que vocês têm aí. Qual é o fundamento? O fundamento que o ministro deu: a norma legal visa facilitar tanto a defesa do devedor quanto o aparelhamento da execução, que assim não fica, via de regra, sujeita a cumprimento de atos por cartas precatórias. Presunção. Se uma execução fiscal for proposta no domicílio do devedor, você vai facilitar a defesa do devedor e vai facilitar a pesquisa de bens, porque normalmente a pessoa está junto com seus bens, né? Dificilmente a pessoa está longe dos seus bens, ela está próxima dos seus bens. Todo mundo quer ficar igual o tio Patinhas contando moeda. Está todo mundo próximo dos bens. Quer dizer, todo mundo gostaria de ficar contando moedas, como se bem que as pessoas contam muita moeda, né? Para pagar metrô, para pagar ônibus e tal. Diferentemente das moedas do tio Patinhas. Mas enfim, a posição do STJ é essa. Então o que ele definiu? A competência é absoluta. E, portanto, pode e deve o juiz declinar de ofício nesses casos.
Como não vão ocorrer mais esses casos, você vai aplicar essa jurisprudência para situações em que você tem dois juízos federais. Um que é o foro do domicílio do executado e o outro não. Então, se a execução for proposta nesse outro, ele vai poder declinar de ofício. Por quê? Porque, segundo o STJ, essa competência é absoluta, ok? Não se submete à súmula 33. Nosso penúltimo slide, bota aí, ó, aspecto relevante. Fixada a competência da Justiça Estadual para processamento de execuções fiscais movidas por entes federais, quando a comarca em que domiciliado o executado não seja sede de vara federal, será ela também competente para o julgamento das ações incidentais, acessórias ou conexas ao executivo. Estamos tratando de embargos à execução, embargos de terceiro, a cautelar, anulatória, etc. Ou seja, vem para mim, se você fixa a competência delegada do juízo estadual para processar uma execução fiscal movida pela União ou sua autarquia, porque o devedor está domiciliado naquela comarca e lá não é sede de vara federal, ele fica naturalmente competente também para as ações incidentais, para as ações conexas, tá? Para os incidentes processuais, a competência dele passa a ser ampla sobre a matéria, sempre ressalvada a competência recursal que volta para a Justiça Federal nas mãos do Tribunal Regional Federal da região em que estiver situado. Finalizando a nossa aula de hoje, tem pergunta, Yasmin? Temos uma pergunta aqui. Então, peraí, antes do slide, vamos uma pergunta, para eu fazer um grande finale aí. Vamos lá. O prazo para impor embargos à execução fiscal será contado em dias úteis? O prazo para propor embargos à execução fiscal será contado em dias úteis? Boa pergunta. Embora nós estejamos tratando de competência, a gente pode tentar responder essa indagação. Tem alguma norma da Lei de Execução Fiscal que estipula que os prazos ali previstos sejam contados em dias corridos? Tem alguma norma? Yasmin, tem alguma norma na Lei de Execução Fiscal que diz que todos os prazos na execução fiscal correm em dias corridos? Tem norma dizendo isso? Não. Ela está balançando aqui que não. Ela fez assim. Tá vendo? Mas eu interpretei como não. Tá certíssimo, não tem. Não tem nenhuma previsão dizendo isso. Então, por que a gente contava, por exemplo, 30 dias para embargar? A Lei de Execução Fiscal diz isso. Como é que a gente contava esses 30 dias? De forma corrida. O que a gente fazia? A gente descontava o primeiro dia, o dia da intimação da penhora, e começava a contar a partir do dia seguinte, de forma corrida. Por que a gente fazia isso? Porque o CPC dizia isso. Como a LEF nada trata no assunto, a gente vai aplicar a norma geral. O CPC mudou e agora o que ele diz? Que você só pode contar prazo em dia útil. Entre parênteses, que absurdo, hein? Fala sério, o judiciário moroso, lento, e o legislador me dá uma mancada dessa, dia útil, tá de brincadeira. Fechei o parênteses. Olha aqui, é claro que a gente vai aplicar dias úteis, não é? Não há dúvida, porque não tem nenhuma norma da Lei das Execuções Fiscais dizendo o contrário. E a gente contava o dia corrido, descontando o primeiro e contando o último, exatamente porque o CPC de 73 mandava a gente fazer assim. Ora, mudou a regra geral, foi revogado em 73, você tem um novo mandando fazer diferente, a gente tem que fazer diferente. Não tem conversa. O artigo, no juizado, eu até discutiria, no juizado especial está rolando essa discussão, você deve estar sabendo. Quem é que perguntou? Monique, você deve estar sabendo que no juizado está rolando essa discussão. Mas por que rola a discussão? Por exemplo, no juizado federal. Porque a Lei 10.259 de 2001, que é a Lei do Juizado Federal, diz o seguinte, na lacuna dessa lei aplica-se a Lei 9.099. Ela não fala do CPC. Existe toda uma orientação dogmática em cima do juizado para não aplicar o CPC. Por quê? Porque aplicar o CPC, já o CPC de 73, ofenderia vamos dizer, o objetivo maior do juizado, que é a celeridade. Então, se a Lei 9.099 não resolve, cria-se uma solução por equidade que atenda o objetivo maior, que é o da celeridade. Então, está rolando lá. Aqui não pode ter discussão, por quê? Porque o artigo 1º da Lei das Execuções Fiscais diz que o CPC se aplica subsidiariamente. Então, não pode ter essa discussão. Então, se a gente aplicava para contar o prazo o CPC de 73, a gente vai ter que aplicar o CPC novo, tá certo? E contar esses prazos da Lei das Execuções Fiscais em dias úteis. Não me parece que possa haver um tratamento diferente aqui. Ok? Encerramos, sem dúvidas? Sem dúvidas por hora.
Se você gostou dessa aula, não deixe de assinar o Master e conferir o meu curso completo de execução fiscal e o meu curso completo de mandado de segurança. Eu vou começar a gravar em breve ambos os cursos à luz do novo Código de Processo Civil. Professor, não gostei da aula, eu queria combinar contigo que não foi muito legal. Não tem problema nenhum. Eu fiz o melhor, tentei, você não curtiu, beleza. Só que tem 110 cursos, mais de 110 cursos. Quais são os últimos cursos, Yasmin? No mandado de segurança? No Master Juris? Responsabilidade civil. Responsabilidade civil, quem fez o curso? Quem gravou? Rafael da Mota. Rafael da Mota Mendonça, muito melhor que eu. Execução penal. Execução penal. Elisa Pitaro, promotora de justiça espetacular. Quem mais? Crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública. Estou falando dos últimos cursos, são mais de 110. Quem? Marcelo Zeda. Marcelo Zeda, defensor público da União, craque. Falando do Luiz Oliveira aí. Lei 8.112. Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público dos Públicos Civis da União, Luiz Oliveira Castro e Ungstete. Esse é um gênio, esse é o carro-chefe. Tenho comentado também novo CPC do Rodolfo Hartmann. Novo CPC comentado, Rodolfo Hartmann, e o curso completo de processo civil com o melhor professor de processo civil do Brasil, Edward Carlyle, meu colega, juiz federal. Enfim, você não gostou da minha? Tem um monte de coisa boa aqui. Tá? Você me escanteia, me joga num cantinho lá, mas você assina para você pegar os melhores cursos que você tem no Rio de Janeiro ou no Brasil, Yasmin? Os melhores cursos do Master são os melhores do Rio de Janeiro ou os melhores do Brasil? Os melhores do Brasil. Eu acho que são os melhores do Brasil também. Com certeza. Acho que ela acertou. Professor, muita gente aqui do Brasil todo. Belém. Vai me falando lá. Pessoal de Belém, pessoal da onde? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Vi Chapecó, eu vi Uberlândia, Minas Gerais. Aí, Minas Gerais. Olha, o Master está no Niterói. Brasil todo. Niterói, o Master está no Brasil todo, a gente está super feliz com a audiência, está mal barato e a gente está cada vez com mais assinante. E quanto mais assinante, mais coisa a gente produz, porque a gente fica com mais ânimo e mais gás também para a gente produzir, tá? Então, assim, o céu é o limite, tá? Eu tenho um último comentário. Último comentário. Esse curso do professor Mauro é mais esperado do que o último episódio de Game of Thrones. Ah, brincadeira, hein? Eu nunca assisti Game of Thrones. Sabe por que eu nunca assisti Game of Thrones? Eu acho que você devia seguir o meu conselho, para não viciar. Porque as pessoas que assistem, elas começam a ficar babando, elas ficam com o olho vermelho e tal. E isso, para quem está estudando, que tem um monte de coisa para fazer, não é legal, tá? Então, meu conselho, não assista nenhum. Agora que você já está viciado, não tem jeito. Mas se rolar um próximo, não assiste o primeiro. Se você assistir o primeiro, você sabe como é que é Hollywood? Esses caras fazem de uma forma que você fica fisgado no primeiro episódio. Né? Começa, as cenas já começam aquela... você vê que todo filme hoje já começa bombando, que é para você já ficar, né, extasiado, sentado. Não faz isso. Vai por mim, não faz isso, tá? Vicia no Master. Aí você vai melhor. Pessoal, obrigado. Até a próxima. A gente se vê. Tchau.